I love the cross. Eu amo a cruz, It is the symbol of Christ's suffering. porque ela é o símbolo do sofrimento do nosso Senhor Jesus. I have been preaching about the sovereignty of God, Eu tenho pregado sobre a soberania de Deus, that He is supreme in all things, in all details of all of life. que Ele é supremo sobre todos os detalhes, todas as coisas da vida. There is no greater illustration of God's sovereignty than the cross. Não há ilustração maior da soberania de Deus do que a cruz. Revelation 13:8 said, He was the lamb slain from the creation of the world. Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. My text tonight is Mark 15, verse 16 through 39. O meu texto desta noite é Marcos 15, versículos 16 a 39. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. They brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Trouxeram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. When I was in Israel, I was able to go to a place they believe could have been the very place where our Lord was crucified. Quando eu estive em Israel, eu fui a um lugar que as pessoas creem que tenha sido o lugar que ele foi crucificado. In the background, there was a mountain, and etched in it was faces of a skull. Nessa montanha que o pessoal crê que Jesus foi crucificado, há uma aparência de uma caveira ao redor da montanha. What an awesome, awesome place. Que lugar assim sombrio, assustador. Let's consider some thoughts concerning that place. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse lugar. First of all, Christ's death on the cross is the place of providence.
Primeiramente, o lugar da morte de Cristo, lá na cruz, é o lugar da providência. Providence means that God is the blessed controller of all events. A providência significa que Deus é o bendito controlador de todos os eventos. This can be seen in the very act of crucifying Jesus Christ. Isso pode ser visto no próprio ato da crucificação de Cristo. Listen to the words of Acts chapter 2, verse 23 and 24. Ouça as palavras de Atos, capítulo 2, versículos 23 e 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. In these verses we see what is called in Reformed theology the theology of compatibilism. Compatibilism. They're compatible. Nesses versículos nós vemos o que na teologia reformada é chamado de teologia do compatibilismo. We see God's sovereignty in that his set purpose and foreknowledge. Nós vemos a soberania de Deus no seu propósito estabelecido, na sua presciência. And we see the responsibility of man, you with help of wicked men put him to death. E nós vemos, por outro lado, a responsabilidade do homem, você com a ajuda de homens iníquos o levou à morte. We see in that verse the sovereignty of God and the responsibility of man lying side by side. Nós vemos nesses versículos a soberania de Deus e a responsabilidade humana lado a lado. Again, you can see this in Acts chapter 4, verse 27 and 28. Novamente nós vemos isso presente em Atos 4, 27 e 28, que diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. We see the sovereignty of God. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Nós vemos a soberania de Deus. Eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. And we see the responsibility of man. Indeed, Herod, Pontius Pilate met together with the Gentiles, the people of Israel in the city, to conspire against your holy servant Jesus. E nós vemos a responsabilidade humana. Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel se ajuntando para conspirar contra o servo Jesus. Sovereignty of God and responsibility of man lying side by side. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, as duas lado a lado. Some people would like to push the one side of man's responsibility way out of proportion. Alguns gostariam de empurrar essa responsabilidade humana para uma proporção completamente indevida. And when they do that, then God becomes less than sovereign. E aí, quando fazem isso, Deus se torna menos do que soberano. But sometimes there may be those that push the sovereignty of God too strong. Mas às vezes há aqueles que enfatizam a soberania de Deus de uma forma errada. And then they lose the sight of man's E responsibility. perdem de vista a responsabilidade humana existente. This has happened among the hyper-Calvinists. Isso acontece entre os hipercalvinistas, ultracalvinistas. They push the sovereignty of God so strong, and I believe in that, but they eclipse the responsibility of man. Eles colocam a soberania de Deus de uma forma tão além que eles acabam suprimindo a responsabilidade humana. The primitive Baptists did that, Os primeiros batistas fizeram isso. and then they became the frozen chosen. Aí eles acabaram se tornando os eleitos congelados. É um trocadilho em inglês que em português não dá para dizer. We have to leave them together. Nós temos que deixar esses dois elementos caminharem juntos. Sovereignty of God and responsibility of man. A soberania de Deus é a responsabilidade do homem. And they are the mystery of God's working. Eles são o mistério do operar de Deus.
Luke 22:22, the Son of Man will go as it has been decreed. Lucas 22 diz que o Filho do Homem prosseguirá como foi decretado. That is the sovereignty of God. Essa é a soberania de Deus. But it says, but woe to the man who betrays him. Mas o texto também diz, mas ai daquele que o trai. And that's the responsibility of man. E essa é a responsabilidade do homem. Judas was ordained from before the foundation of the world to betray Christ. Judas foi ordenado, foi escolhido desde a fundação do mundo para trair a Cristo. Yet when he did it willingly. Mas quando ele o fez de moto próprio. We will never be able to fully comprehend that. Nós nunca conseguiremos compreender isso completamente. Because God is sovereign. Porque Deus é soberano. And man is responsible. E o homem é responsável. And we see that in the cross of Jesus Christ. E nós vemos isso presente na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus We Cristo. even see that in Pontius Pilate. Nós vemos isso presente em Pôncio Pilatos. Listen to the words of John 19, Ouçam as verses palavras 19-22. que encontramos em João 19 a 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. And the Jews said, don't say he's the king of the Jews, but he claimed to be the king of the Jews. Então os judeus diziam: olha, não diga que ele é o Rei dos Judeus, mas sim que ele disse ser o Rei dos Judeus. And Pilate, an unbeliever, said, what I have written, I have written. E Pilatos, um incrédulo, diz: o que escrevi está escrito, não volto atrás. God is sovereign, Deus é soberano and man is responsible. e o homem é responsável. We see that in the crucifixion of our Lord and Savior. Nós vemos isso na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. God was involved in the crucifixion of his son. Deus esteve completamente envolvido na crucificação do seu filho. In Isaiah 53:10 it said, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Em Isaías 53:10 diz que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo sofrer. Romans 8:32. Em Romanos 8:32 nós temos: He did not spare his own son, but gave him up for us all. aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós. God was the master of ceremonies concerning the events of the cross. Deus era o mestre de cerimônias com relação aos eventos da crucificação. Because God is sovereign. Porque Deus é soberano. Yet man is responsible. Ainda assim o homem é responsável. We see this in the fulfillment of Scripture concerning Christ's death. Nós vemos isso no cumprimento das Escrituras com relação à morte de Cristo. Zechariah 13:7 said he would be deserted, and that was fulfilled in Matthew 26:31. Zacarias 13:7 diz que ele seria abandonado, isso foi cumprido em Mateus 26:31. Isaiah 56 said he would be scourged and spat upon, and that was fulfilled in Matthew 26:67. Isaías 56 diz que ele seria açoitado e cuspiriam nele, isso foi cumprido em Mateus 26:67. Psalm 69:21 said they would give him vinegar to drink, and that's fulfilled in Matthew 27:34-48. No Salmo 69:21 nós temos a informação de que ele receberia vinagre para beber, e isso é cumprido em Mateus 27:34 e 48. Psalm 22:16 said he would be pierced with nails, and that was fulfilled in Luke 23:33. Salmo 22:16 diz que ele seria perfurado por cravos, isso foi cumprido em Lucas 23:33. Psalm 22:1 said he'd be forsaken by God, fulfilled in Matthew 27:46. Salmo 22:1 diz que ele seria abandonado por Deus, desamparado por Deus, e isso é cumprido em Mateus 27:46. Isaiah 22:7 and 8 said he'd be surrounded by the enemies, and that was fulfilled in Matthew 27:39-40. Isaías 22:7-8 diz que ele seria cercado por inimigos, e isso teve seu cumprimento em Mateus 27:39 e 40. Isaiah 53:12 said he'd be numbered among the transgressors, and that was fulfilled in Mark 15:28. Isaías 53:12 diz que ele seria contado entre os transgressores, e isso foi cumprido em Marcos 15:28.
Psalm 22:15 said he'd agonize with thirst, and that was fulfilled in John 19:28. No Salmo 22:15, nós temos a informação que ele agonizaria de sede, e isso se cumpriu em João 19:28. Psalm 31:5 said he would commend his spirit to God, and that was fulfilled in Luke 23:46. O Salmo 31:5 diz que ele entregaria seu espírito a Deus, e isso foi cumprido em Lucas 23:46. Psalm 22:18 said they would distribute his garments, and that was fulfilled in John 19:23. O Salmo 22:18 diz que lançariam sorte sobre as suas vestes, isso foi cumprido em João 19:23 e 24. And finally, Psalm 34:20 said they would not break any of his bones, and that was fulfilled in John 19:33-36. O Salmo 34:20 diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, isso foi cumprido em João 19:33 a 36. All of these scriptures written hundreds of years before the cross. Tantos textos bíblicos escritos centenas de anos antes da cruz. Yet God is sovereign, and all of them came into perfect fulfillment at the cross of Jesus Christ. Mas na sua soberania Deus fez com que cada um daqueles detalhes se cumprisse na cruz. You see, when the soldiers went to break the legs, and they would do that so that those who were crucified couldn't lift up and draw Arian. Quando os soldados foram quebrar as pernas dele, e eles faziam isso para que os crucificados não conseguissem se esticar e respirar, They went to break Jesus' legs. eles foram quebrar as pernas de Jesus, But prophecy said they wouldn't do that. mas a profecia dizia que eles não fariam isso. As they reached up, they stopped. Quando eles foram fazer isso, eles pararam, For Jesus was dead already. porque Jesus já estava morto. God is sovereign. Deus é soberano, Man is responsible. o homem é responsável. We see the sovereignty of God at the cross in his providence. Nós vemos a soberania de Deus na cruz, a sua providência. Second, Em segundo lugar, Christ's death on the cross is the place of pain. Em segundo lugar, a morte de Cristo na cruz é o lugar da dor. Isaiah 52:14 said, his appearance was disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. Isaías capítulo 52, versículo 14, diz que o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. We can't imagine the physical, emotional, and mental anguish of Christ's suffering for us. Não há como nós imaginarmos o sofrimento físico, emocional e mental, a angústia que Jesus enfrentou nesse sentido. He had been up all night. Ele havia estado acordado a noite anterior inteira. He prayed in the garden, and his sweat became like great drops of blood. Ele orou no jardim do Getsemane e o seu suor se transformou em gotas de sangue. An angel even came to minister and strengthen him. Houve até um anjo que veio ministrar a ele e encorajá-lo. The Roman would scourge with a whip of thongs that were knotted with pieces of metal. Os romanos o chicotearam com um chicote que tinha pedaços de metal na sua ponta para machucá-lo ainda mais. The description of what he went through is awesome. A descrição do sofrimento pelo qual ele passou é algo que nos assusta. Listen as a medical doctor wrote some words about what he experienced for us. Ouçam o que um médico escreveu a respeito do que Jesus passou. Os preparativos para o chicotear foram levados a cabo. O prisioneiro foi despido das suas roupas e suas mãos foram amarradas a um poste acima da sua cabeça. O soldado romano veio com um chicote nas suas mãos. Era um chicote curto, mas com várias tiras pesadas de couro que tinham duas pequenas bolas de chumbo presas a cada uma das pontas. Esse chicote pesado veio e agrediu com total força os ombros, as costas e as pernas de Jesus nova e novamente. A princípio, aquelas
tiras com aquele metal apenas cortaram a pele. Mas à medida em que o chicotear teve continuidade, os cortes foram se tornando mais profundos, indo além do tecido subcutâneo, produzindo primeiro uma transsugação do sangue pelos capilares e pelas veias superficiais da pele, finalmente fazendo com que o sangue que corria nas veias que passavam por baixo dos músculos começasse a jorrar para fora. As pequenas bolas de chumbo primeiro produziam feridas grandes e profundas, que aí se tornavam cada vez mais escancaradas por cada chicoteada subsequente. Finalmente, a pele das costas estava pendurada em tiras, e toda a parte das costas estava completamente irreconhecível, porque era um tecido que estava completamente rasgado e ensanguentado. Quando o centurião encarregado determinava que o prisioneiro estava perto da morte, então o chicotear era cessado. Beaten by the soldiers with their fist. Atacado pelos soldados com os próprios punhos. His face marred beyond the vision of a man. O seu rosto desfigurado, sem que o reconhecessem. The crown of thorns pressed upon his brow. Aquela coroa de espinhos colocada na sua cabeça até a sua sobrancelha. The nails driven into his hands and his feet. Aqueles cravos colocados nas suas mãos e nos seus pés. Placed upon the cross between two thieves. Colocado na cruz entre dois ladrões. I'm not going to read this. What he suffered. O que ele havia sofrido ought to deeply move our hearts. Deve nos fazer o coração ficar completamente tocado. But as great as the physical suffering was, mas por maior que tenha sido o sofrimento físico, his spiritual suffering was even greater. O sofrimento espiritual de Jesus foi ainda maior. Third point. Terceiro ponto. Christ's death on the cross is the place of payment. A morte de Cristo na cruz é o lugar do pagamento. It is so clear from scriptures, Jesus Christ died for our sins. É tão claro a partir das Escrituras que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. 1 Corinthians 15, 1 through 4, Christ died for our sins according to the scripture. 1 Coríntios 15, 1 a 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Isaiah 53, 4 and 6, surely he took our infirmities and carried our sorrows. Isaías 53, 4 a 6 diz, certamente ele carregou as nossas enfermidades e o nosso sofrer. Yet we considered him stricken by God. E nós o consideramos aflito, afligido por Deus. Smitten by him and afflicted. Reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. He was pierced for our transgressions. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões. He was crushed for our iniquities. E foi moído por nossas iniquidades. The punishment that brought us peace was upon him. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And by his wounds we are healed. E pelas suas pisaduras fomos sarados. We all like sheep have gone astray. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. And each have turned his own way. Cada se desviava pelo caminho. And the Lord laid upon him the iniquity of us all. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Galatians 1:4, he gave himself for our sins. Gálatas 1:4, ele se deu por nossos pecados. 1 Peter 3:24, he himself bore our sins in his body on the tree. 1 Pedro 3:24, ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. It was there that he made atonement for us. Foi ali que ele fez o sacrifício por nós. He offered a sacrifice to remove our guilt. Ele ofereceu um sacrifício para remover a nossa culpa. Ephesians 5:1-2, it says, "Be imitators of God, therefore." Efésios 5:1 e 2 diz, sede imitadores de Deus, irmãos. As dearly loved children,
como filhos amados, and live a life of love, e andai em amor, just as Christ loved us como também Cristo nos amou, and gave himself for e us se entregou a si mesmo por nós, as a fragrant offering and sacrifice to God. como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. In the Old Testament, the altar of sacrifice was a picture of Christ's death on the cross. No Antigo Testamento, o altar do sacrifício era uma figura da cruz que Jesus um dia enfrentaria. Jesus died as our sacrifice for sin. Jesus morreu como nosso sacrifício pelo pecado. He was not only a sacrifice for sin, Ele não foi apenas um sacrifício pelo pecado. he was a propitiation for God's wrath. Ele foi a propiciação para a ira de Deus. He bore the wrath of God on the cross. Ele carregou a ira de Deus sobre a cruz. God poured out his wrath upon his son. Deus derramou a sua ira sobre o seu próprio filho. Pictured again in the Old Testament in the Ark of the Covenant, Mais uma vez, prefigurada na Arca do Concerto lá no Antigo Testamento, where the blood was sprinkled 7 times on the eastern side. quando o sangue era aspergido 7 vezes do lado oriental. That was called the mercy seat. Era chamado de o trono da misericórdia. A picture of Jesus, our mercy seat, É uma figura de Cristo, o nosso trono de misericórdia, who died as our sacrifice and propitiation. que morreu como nosso sacrifício e propiciação pelos nossos pecados. Hear the words of Romans chapter 3, 21 through 26. Ouça as palavras de Romanos 3, 21 a 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. He died for our reconciliation, Ele morreu para a nossa reconciliação, to remove the enmity between us and God. para remover a inimizade existente entre nós e Deus. 2 Corinthians 5:19, 2 Coríntios 5,19, that God was in Christ reconciling the world unto himself. que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Jesus Christ died a sacrifice. Jesus Cristo morreu como sacrifício. He died a propitiatory death. Ele morreu uma morte propiciatória. He died to reconcile us to God. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. And he died to redeem us. E ele morreu para nos redimir. The Greek word agaradzo A grande palavra agarazo means to pay the price. significa pagar o preço. He paid the full payment. Ele pagou o pagamento completo. The word ek agaradzo, A palavra agarazo, ek means out of. He purchased us out of the slave market of sin. ele nos comprou, nos removeu do mercado de escravidão ao pecado. His death on the cross was a great transaction. A sua morte na cruz foi uma tremenda transação. He died to redeem us from our sins. Ele morreu para nos redimir de nossos pecados. Ephesians 1:7, in him we have redemption through his blood, Efésios 1:7 diz: nele nós temos a redenção através do seu sangue, the forgiveness of our o sins, perdão dos nossos pecados, in accordance with the riches of God's grace. de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus Christ's death on the cross was precious. A morte de Cristo na cruz foi preciosa. Number 4, Número 4. Christ's death on the cross is the place of provision. A morte de Cristo na cruz é o lugar da provisão. Isaiah 53 said, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. Isaías 53, nos versículos 10 e 11, nós lemos que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
The provision made through Christ's death is a perfect provision. A provisão feita através da cruz de Cristo é uma provisão perfeita. Calvinists use the terms Christ's death is sufficient for all, but efficient to the elect. Os calvinistas usam a expressão que a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas só é eficaz para aqueles que creem e o recebem. Christ did not make salvation possible by his substitutionary death. He purchased us at the cross. Jesus não tornou a nossa salvação possível pela sua morte substitutiva. Ele, na verdade, nos comprou na cruz. This is the difference between those who believe in the sovereign grace of God at the cross and those who don't. Essa é a diferença entre os que creem na graça soberana de Deus na cruz e os que não creem. The Arminians believe that Christ's death simply removed barriers. Os arminianos creem que a morte de Cristo na cruz apenas removeu barreiras And made redemption possible. e tornou a redenção possível, But it did not actually redeem anybody. mas na verdade não redimiu ninguém. Please understand me that when I'm sharing what I'm saying, Por favor, entendam, compreendam que quando eu estou compartilhando o que estou partilhando com os irmãos, I'm not wanting to be disrespectful to those who interpret the Bible from an Arminian understanding. eu não estou procurando ser desrespeitoso com aqueles que interpretam a Bíblia por uma perspectiva arminiana. I believe those Arminians who are in Christ are my brothers and sisters in Christ. Eu creio que os arminianos que estão em Cristo são meus irmãos e irmãs em Cristo. And I can worship with them now and on through eternity. E eu posso adorar junto com eles agora e por toda a eternidade. But I'm just simply showing you the difference of Calvinism and Arminianism concerning the cross. Mas eu estou apenas mostrando para vocês a diferença entre o calvinismo e o arminianismo com relação à cruz. They believe that the cross made salvation possible. Eles creem que a cruz tornou a salvação possível, But in itself it redeemed no one. mas em si não redimiu ninguém. So it really was an atonement that did not atone. Não era então um sacrifício que Atonement that did not atone. não era uma expiação que não expiava. It was a propitiation that did not really propitiate. Era uma propiciação que na verdade não propiciava. It was a redemption that did not really redeem. Era uma redenção que na verdade não redimia. And it was a reconciliation that did not really reconcile. Era uma reconciliação que na verdade não reconciliou. So there is a sense in which Christ could have died and no one ever was saved. Então, em certo sentido, Jesus poderia ter morrido e nunca ninguém ter sido salvo. The doctrine of Calvinism teaches he actually redeemed. A doutrina do calvinismo diz que ele na verdade redimiu. He purchased our redemption at Calvary. Ele comprou a nossa redenção no Calvário. It was an awesome transaction. Foi uma transação e tanto. It was a sacrifice that in reality removed guilt. Foi um sacrifício que na verdade removeu a culpa. It was a propitiation that satisfied God's justice. Foi uma propiciação que satisfez a justiça de Deus. It was a reconciliation that removed enmity. Foi uma reconciliação que removeu a inimizade. It was a redemption that indeed, in reality, sets us free. Foi uma redenção que na verdade nos liberta. God said he will see his offspring. A Bíblia diz que Deus verá o fruto do seu sacrifício. It was a real atonement. Foi uma expiação de fato e de verdade. When he died on that cross, he died for all the elect. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por todos os eleitos. It is sufficient for all, É suficiente para todos, but it is efficient unto God's elect. mas é eficaz para os eleitos de Deus. Charles Spurgeon said this. Charles Spurgeon disse o seguinte: He said the Arminians have a broad and wide bridge. ele diz, os arminianos têm uma ponte larga e ampla, But it only goes halfway across the chasm. mas ela só cobre metade do abismo. But the Calvinists have a small, narrow bridge. Mas os calvinistas têm uma pequena e estreita ponte, But it goes all the way across the chasm. mas ela cobre todo o abismo, passa por cima de todo o abismo. Charles Spurgeon said,
Charles Spurgeon disse o seguinte: Gentlemen, you can have your atonement. ah, ir- ah, Arminians, you can have Ok. your atonement. senhores arminianos, os senhores podem ter a sua expiação, I will stay with mine. mas eu permanecerei com a minha. There is a sense in which the Arminians limit the cross. Há um certo sentido em que os arminianos limitam a cruz. They limit the power of the cross. Eles limitam o poder da cruz. They said its design was unlimited, Eles dizem que o seu objetivo era ilimitado, but it doesn't have the power to save all for whom Christ died. mas não tem o poder para salvar a todos por quem Cristo morreu. The Calvinists limit the design. Os calvinistas limitam o objetivo para o qual existiu, But we don't limit the power. mas não limitamos o poder da cruz. We believe that all for whom he died Nós cremos que todos aqueles por quem ele morreu will be redeemed. serão redimidos. A redemption was accomplished 2,000 years ago, Houve uma redenção que foi realizada 2000 anos atrás. and it is applied in history and in time in our life. E ela é aplicada na história e no tempo nas nossas vidas. It is sufficient for all, Ela é suficiente para todos, but it is efficient to God's elect. mas ela é eficaz para os eleitos de Deus. You see this clearly in Romans 8:32. Nós vemos isso claramente em Romanos 8:32. Listen to what the word says. Ouçam o que a palavra de Deus diz. He who did not spare his own son, Aquele que não poupou o seu próprio filho, but gave him up for us all, antes por todos nós o entregou, how will he not also along with him graciously give us all things? não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? The one that he gave up for all is the very ones that will receive all of the graciousness from God. Sorry, repeat that. All whom he offered up. The all is in reference to those who receive his grace. Quando ele fala aqui do todos por quem ele se entregou, ele está se referindo àqueles all who, For all of us, for us all, he will graciously give us ok, all. para esses ele dará graciosamente todas as coisas. So we have an atonement that atones. Então nós temos uma expiação que de fato expia. We have a redemption that redeems. Temos uma redenção que de fato redime. We have a reconciliation that reconciles. Temos uma reconciliação que de fato reconcilia. We have a sacrifice that removes guilt. Temos um sacrifício que remove a culpa. And he shall see his seed, E ele- Isaiah says. Diz Isaías, e ele verá o fruto de sua obra. I use this illustration that perhaps can help. Eu uso a seguinte ilustração que quem sabe possa ajudar aqui. If this watch were in a pawn shop, In a porn shop? pawn shop, Okay. pawn shop. Pawn That's shop a as well. place where you can buy stuff at a real cheap. Se esse relógio estivesse numa loja de artigos baratos And I went into the shop e eu ali entrasse and I purchased this with the money it cost. e eu o adquirisse pelo seu preço, I pay the money, paguei por ele, it now belongs to me. agora ele pertence a mim. Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz, He shed his blood. derramou o seu sangue, He purchased our redemption, comprou a nossa redenção and we belong to him. e nós pertencemos a ele. And everyone for whom he purchased E a todos a quem ele comprou will be saved. serão salvos. Sure, it will include the preaching of the gospel of Jesus Christ. Certamente incluirá a pregação da cruz de Cristo. The Holy Spirit will call the elect out. O Espírito Santo chamará os eleitos. Praise God for a redemption that redeems. Graças a Deus por uma redenção que redime. Listen to the song, There is a Fountain. Ouçam ao cântico, nós não temos em português, que diz há uma fonte. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Há uma fonte repleta de sangue retirado das veias de Emanuel. And sinners plunged beneath the flood. And sinners plunged beneath the flood lose all their guilty stains. E os pecadores que estão debaixo do... Okay. Maybe I... Yes.
Sim, estão imersos, mas é difícil traduzir porque é inglês arcaico, então fica realmente difícil para eu conseguir traduzir o que está aqui. Eu vou pedir perdão para os irmãos, mas não vou conseguir traduzir na pureza e na grandeza da letra desse hino aqui, infelizmente. We'll move on to number 5. Número 5. Christ's death on the cross is the place of promise. A morte de Cristo na cruz é o lugar da promessa. The Bible clearly teaches that God is the God of promise and will never break his promise. A Bíblia ensina que Deus é o Deus da promessa e Ele jamais falhará com uma promessa feita. He promised to save all those who trust and receive Jesus Christ Ele as Lord promete and salvar todos aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. He promises to give eternal life to all who receive Jesus Christ as Lord and Savior. Ele promete salvar, dar vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. In John 20:30, verse 31, Em João, capítulo 20, versículos 30 e 31, nós temos: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. and so I say in closing, Então, eu digo para encerrar, let's have the words of the Apostle Paul on our lips and heart. vamos ter as palavras do apóstolo Paulo presentes aos nossos lábios e coração. In Galatians 6:14, Em Gálatas 6,14, he said, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, ele diz que eu nunca me glorie senão na cruz de Cristo, through which the world has been crucified to me, através da qual o mundo está crucificado para mim, and I to the world." e eu para o mundo. Praise God for the death of Christ on the cross. Louvado seja Deus pela morte de Cristo na cruz. It was a place of providence. Foi um lugar de providência, It was a place of pain. foi um lugar de dor, It was a place of payment. foi um lugar de pagamento, It was a place of provision. foi um lugar de provisão And it is a place of promise. e é um lugar de promessa. Let's pray. Vamos orar. Father, we are grateful for the cross of Jesus Christ our Lord. Nós somos gratos, Senhor, pela cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. We thank you for what Jesus did at Calvary. Nós estamos gratos por aquilo que Jesus fez no Calvário. He poured out his life for us. Ele derramou a sua vida por nós. It was at the cross that he redeemed us. Foi na cruz que Ele nos redimiu. It was at the cross that he removed our guilt. Foi na cruz que Ele removeu toda a nossa culpa. It was at the cross that he propitiated the wrath of God. Foi na cruz que Ele fez a propiciação pela ira de Deus. It was at the cross he made perfect provision for our sin. Foi na cruz que Ele fez a provisão completa pelo nosso pecado. It was at the cross that God's promise stands true. Foi na cruz que a promessa de Deus se revelou verdadeira. Oh, may we flee to the cross. Que possamos correr para a cruz, Senhor. May we embrace the Lord Jesus, our Savior and Redeemer. Que possamos abraçar o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. May we praise him for what he did for us. Que nós o louvemos e engrandeçamos, ó Pai, pelo que Ele fez por nós. May we thank God for Calvary 2,000 years ago. Que agradeçamos a Deus pelo Calvário 2000 anos atrás. May we never keep talking about the cross. Que não continuemos a simplesmente falar sobre a cruz. May we never keep preaching about the cross. Que não continuemos simplesmente a pregar sobre a cruz. May we never keep singing about the cross. Que não nos limitemos a cantar a respeito da Thank cruz. God for the cross. Que nós estejamos agradecendo ao Senhor pela cruz. Our redemption was purchased at Calvary. Porque a nossa redenção foi comprada no Calvário. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. In your precious name. Em Teu nome precioso. Amen. Amém.